E eu já quero convidar vocês ao texto sagrado. Nós estamos, nos domingos à noite, estudando a carta de Paulo aos Tessalonicenses. Então, quero pedir que você já abra o texto ali em segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 1. Nós vamos olhar o verso 11 e o 12 hoje, fechando esse primeiro capítulo aqui com a graça de Deus. Meus irmãos, um dos fenômenos mais estranhos, para não dizer bizarro, do século XX, foi o chamado culto à carga. Durante a Segunda Guerra Mundial, os americanos estabeleceram base militar em diversas ilhas ao sul do Pacífico. E os nativos que lá residiam, eles praticavam um estilo de vida completamente primitivo, totalmente isolados da civilização mecanizada do Ocidente. As Forças Armadas usavam aquelas ilhas como pistas de pouso e depósitos de abastecimento. Então imaginem que aqueles povos tiveram um rápido e intenso contato com a tecnologia. De repente eles viram máquinas enormes abrindo caminho na floresta para construir estradas, aviões enormes pousando, jipes, armas, geladeiras, utensílios domésticos. E tudo isso mudou a rotina completamente daquela ilha e a mentalidade daqueles povos. E eles ficaram tão fascinados com toda aquela grandeza, ao ponto de começarem a acreditar que os americanos eram deuses celestiais. E que aqueles deuses vieram para suprir as necessidades deles, visto que eles mandavam dos céus mantimentos embalados com a inscrição carga. E daí surgiu o culto à carga. Depois que a guerra terminou, os nativos erigiram santuários para os deuses da carga. Eles construíram réplicas perfeitas de aviões, torres de controle, óculos e outros objetos, usando bambu e tecido. Muitos deles, ainda hoje, veneram câmeras, binóculos, parafusos, porcas. Eu trouxe algumas fotos aí para mostrar para vocês do culto à carga. Os irmãos da mídia têm aí as fotos. Deem uma olhada aí comigo. Então, vocês estão vendo essa bela imagem? Olha lá, volta por favor. Esse é o primeiro? Não, volta aí um pouco, por favor. Está aí, ó. Isso é uma réplica, né, de uma torre de controle, alguma coisa aí, né? Tem mais? Está aí um jovem com um óculos de aviador da Segunda Guerra Mundial, e ao lado dele você tem lá uma réplica de um avião. Aqui tem o início do culto deles, vocês estão vendo aí? Os homens com o nome Estados Unidos no peito. Ali tem um santuário com uma bandeira americana e roupas que os soldados usavam durante a Segunda Guerra. Tem mais aí? Ou só são esses? Tem aí, ó. Está aí, ó. Esse é o líder do culto, convocando o povo para adoração, com roupas militares, e do lado de cá tem lá a bandeira dos Estados Unidos. Então os americanos sendo adorados como deuses. Eu acho que tudo que eles queriam, né? Brincadeira. Eu não sou anti-americano, não. Tem mais? Acabou? Acabou. Meus irmãos, algo curioso é que os missionários foram enviados para essas ilhas em anos posteriores. Inicialmente, eles foram muito bem recebidos pelos nativos, mas eles nunca creram no Evangelho. Eles estavam tão mergulhados no materialismo, que mesmo evangelizados, eles ainda continuavam a realizar os seus cultos pagãos, esperando que alguma carga caísse do céu.
Eu quero dizer para os irmãos que há uma versão do culto à carga em muitos ajuntamentos ditos evangélicos em nossos dias, encabeçado especialmente pelo neopentecostalismo e pelo movimento do coaching. O nosso Deus, ele é reverenciado não por sua palavra, não pelo evangelho, não pela salvação, não por suas dádivas espirituais, mas pelos produtos materiais que essas pessoas estão esperando cair do céu. A oração nesses ajuntamentos acaba se tornando um meio de autogratificação, uma mera ferramenta para as pessoas conseguirem mais dinheiro, poder, fama, carros, casas e outros bens materiais. Então é tendo isso em mente que eu quero apresentar para vocês o texto que nós vamos meditar esta noite. Nós vamos meditar em uma oração que o apóstolo Paulo faz pelos crentes de Tessalônica. E vocês vão perceber de cara que os pedidos, os elementos, os anseios do apóstolo Paulo, nada tem a ver com materialismo, nada tem a ver com alguma benesse que possa cair do céu. E o propósito, irmãos, da nossa meditação hoje é levá-los a refletir sobre suas orações, sobre o que você espera de Deus quando ora. Se suas orações, de repente, não podem estar um pouquinho parecidas com aqueles que estão cultuando os deuses da carga. Então é tendo isso em mente que eu quero ler com vocês a palavra do Senhor. Vamos ler capítulo 1 de 2 Tessalonicenses, verso 11 e 12. Leia com fé a palavra do Senhor, que diz assim: Por isso também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé, a fim de que o nome de nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Como eu disse essa noite, o nosso objetivo é olhar um pouco mais de perto essa oração e considerar as petições do apóstolo Paulo à luz das nossas próprias intercessões. Os irmãos perceberam que o versículo 11 começa com uma conjunção por isso. Então, para a gente entender tudo que Paulo vai falar a seguir, nós precisamos meio que recapitular as palavras anteriores do apóstolo que conectam a essa oração que ele está fazendo pelos tessalonicenses. Então, os irmãos que já vêm acompanhando as pregações, nós falamos que essa igreja era uma igreja fundada pelo apóstolo Paulo, mas que por causa de uma perseguição encabeçada pelos judeus, ele teve que às pressas, com poucas semanas de trabalho, deixar esses irmãos e fugir para salvar a própria vida. E esses crentes acabaram sendo liderados pelos próprios novos convertidos da igreja. Então, logo Paulo saiu de Tessalônica, o Novo Testamento dá conta que houve uma intensificação da perseguição naquela cidade, com o objetivo de estrangular a fé cristã, o testemunho de Cristo naquela cidade. Contudo, embora tão novos na fé, esses crentes não apenas suportaram as perseguições, mas eles se tornaram frutíferos, tanto na fé, quanto ousados na evangelização e abundantes em amor e cuidado de uns pelos outros. E, meus irmãos, só o Espírito Santo pode executar uma obra tão gloriosa, tão magnífica como essa. Tomar pessoas recém-convertidas e fazê-las não só resistentes às perseguições, mas frutíferas, ao ponto de Paulo dizer que eles eram modelos, que a fama deles de fidelidade a Deus já havia se espalhado por toda a Grécia. E no parágrafo que antecede a esse que nós estamos lendo aqui, o apóstolo Paulo vem ministrando uma série de palavras de conforto e de esperança para esses irmãos. E tudo o que ele escreve pode ser sintetizado em duas palavrinhas gregas que eu falei nas últimas pregações aqui na igreja. Essas duas palavrinhas gregas se referem à vinda do Senhor Jesus Cristo. Uma tem um sentido positivo e a outra tem um sentido mais negativo, de punição. Tem alguém que lembra aqui essas duas palavrinhas? Quem disse?
Parousia e Apocalipse. Ó, eu separei um livro para dar de presente para quem lembrasse. Venha cá, meu filho, receber o livro aqui. Ainda tem uma dedicatória, viu? Eu coloquei parabéns por sua memória tão privilegiada, tá? Está aqui uma dedicatória à sua memória abençoada, viu? Parousia e Apocalipse. Eu disse para os irmãos que a palavra Apocalipse, isto é, revelação, é um termo utilizado para falar da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, só que ele remete ao aspecto judicial da segunda vinda de Cristo. É um termo que fala da punição de Deus. Paulo diz aqui que ele virá do céu com seus anjos em chama de fogo, e ele vai punir os perseguidores da igreja, os que não conhecem a Deus e aqueles que desprezam o seu evangelho. Então está dito aqui. Já o termo parousia, que significa chegada, é um termo maravilhoso, é um termo doce. É um termo que remete ao descanso que aqueles que são de Jesus vão experimentar na segunda vinda de Cristo. Então Paulo diz que vai ser um alívio àqueles que são atribulados, e ele diz que é justo que seja assim, um momento de alívio, afinal de contas, aqueles que sofreram aqui na terra hão de reinar com Cristo no céu, e ele acrescenta que Cristo será glorificado nos seus santos, e nós iremos admirar o Senhor Jesus Cristo eternamente. Esta é a parousia de Cristo. E, meus irmãos, é nesse pacote de verdades tão profundas, sintetizadas aí no Apocalipse e na parousia, que Paulo embala essa oração. Então, o primeiro elemento que eu estou tentando chamar a atenção de vocês aqui, é que essa oração de Paulo é profunda, porque ela é fruto de meditação nas Escrituras. Ele está ponderando a respeito de verdades espirituais muito grandiosas, muito belas, muito impactantes. E ao colocar todos esses elementos para os seus leitores, ele simplesmente cai de joelhos no chão e faz esta oração. Então, o por isso aí seria mais ou menos assim. Diante de tudo que eu falei para vocês a respeito da parousia e do apocalipse do Senhor Jesus, eu oro por vocês. Então é isso que nós temos aí. Veja que ele começa assim, no versículo 11, por isso, também não cessamos de orar por vós. Então essa oração tem como fundamento todas as coisas que ele falou anteriormente. Uma outra coisa, irmãos, que merece destaque aqui também, é que ele diz que não cessava de orar. Isto é, não era uma oração isolada, não era uma oração perdida. Era uma prática rotineira, era uma oração disciplinada. Então, ao mesmo tempo, Paulo está falando em um certo tom de urgência. Ele está falando, olha, eu sei que vocês estão prosperando, eu sei que vocês estão indo bem, mas vocês estão sob perigo, vocês estão debaixo de muita tentação, de muita perseguição. E é por causa disso que eu oro por vocês, porque vocês só vão poder se apropriar de todas as bênçãos, de todas as dádivas que o Senhor tem para vocês, se vocês orarem a Ele. Então, meus irmãos, uma coisa que chama a atenção aqui é que ele não ora pelo fim da perseguição. Ele poderia orar por isso. Nós oramos por isso. Quando nós tomamos conhecimentos que tem irmãos nossos sendo presos, mortos, uma das primeiras coisas que nós oramos é pedindo por libertação, é pedindo por alívio. Paulo não ora por isso. Paulo não ora pelo conforto deles. Isso é absolutamente intrigante. E sabe por que ele não faz isso? Porque, irmãos, uma vida confortável não é a nossa primeira necessidade. Muito embora esse mundo materialista tenha feito muitos de nós acreditar que isso é verdade. Mas para Paulo isso não era a maior necessidade. A maior necessidade dele são os elementos que nós veremos aqui na oração. Então, nós vamos ver em seguida aqui 3 petições do apóstolo Paulo. E por último, o alvo, o objetivo dessas petições. Então acompanhem comigo aí a leitura e vamos lendo petição por petição e vamos tentar entendê-las aqui à luz do Novo Testamento. Então lemos assim o verso 11. Por isso, também não cessamos de orar por vós. Primeiro, para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação. Então a primeira petição do apóstolo Paulo é essa: que Deus faça vocês
dignos. Eu oro para que Deus lhes faça dignos da vossa vocação. Em outras palavras, que Deus lhes torne pessoas que estão à altura do nome que vocês estão carregando. Algo, irmãos, que salta aos nossos olhos de cara aqui é que Deus é a pessoa que nos faz dignos. Não somos nós que nos tornamos dignos, não somos nós, através dos nossos esforços, que tornamos-nos pessoas à altura daquilo que Deus quer que a gente seja. É Deus que nos faz dignos. Isto é, o Espírito Santo de Deus opera de nós a tal maneira que nós chegamos àquela estatura que o Senhor pretendeu para nós. Paulo fala aqui da palavrinha vocação, essa palavra é muito importante no Novo Testamento. Nas epístolas, ela é utilizada para falar da salvação. Então, toda vez que você lê a palavra vocação nas epístolas, lembre-se que ela aponta para a salvação. Os teólogos gostam da expressão chamada eficaz. O que é a chamada eficaz? É aquele momento em que Deus pessoalmente lhe atraiu para Cristo, quebrou as suas resistências, perdoou os seus pecados e lhe concedeu salvação. Então isso é vocação. Tem um versículo que ajuda a gente a entender um pouco mais, é Romanos capítulo 8. Vamos até lá, por favor. Às vezes a gente precisa reforçar algumas ideias bíblicas, chamando aqui outros versículos. Em Romanos capítulo 8, versículo 30, nós temos aqui a ideia do chamado de Deus. Ele fala assim, Romanos capítulo 8, versículo 30, declara assim: e aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, esse justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Então nós temos aqui toda a etapa do plano redentivo do Senhor, que começa desde a eternidade passada e vai até o estado eterno, depois da chegada do Senhor Jesus Cristo. Então, aqueles que Deus predestinou, isto é, aqueles que Deus, antes da fundação do mundo, escreveu o nome no livro da vida, Deus um dia chama essas pessoas. E esse chamado é uma obra de Deus. Então, no final das contas, não foi você que foi a Deus, foi o Senhor que chamou e quebrou as suas resistências. João 6, versículo 44, fala também a respeito disso. Vai até lá, por favor. Só para eu reforçar um pouco mais essa ideia, antes de nós seguirmos aqui, Jesus está falando, explicando a descrença das autoridades religiosas de Israel, e Jesus está explicando a incredulidade deles nesses termos. Veja aí comigo, João 6,44. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. Então, quem é que levou você até Cristo? Foi o Pai. Foi o Pai que levou. É uma obra de Deus. E esse, irmãos, é o chamado. Esse conduzir a Cristo, a salvação, ao Evangelho, essa é a obra de Deus. Então, Paulo está falando lá, voltando aqui para o nosso texto, Paulo está falando que nós fomos chamados, nós fomos vocacionados. E nós fomos vocacionados para quê? Nós fomos vocacionados para a salvação. Nós fomos vocacionados para sermos participantes do reino de Deus, para um dia herdarmos a sua glória. Então, irmãos, apesar de pecadores condenados, apesar de indignos, nós fomos chamados para sermos integrantes do reino de Deus, e esse é o maior privilégio que pode existir nesse mundo. E a oração do apóstolo Paulo é que Deus nos faça dignos, isto é, que Deus opere em nós de uma forma tão profunda que nós tenhamos uma vida que esteja à altura desse chamado glorioso de Deus por meio do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Aqui eu preciso explicar um pouco mais esse ponto. Eu queria dizer para vocês que eu lutei muito essa semana com essa pregação, porque eu quase fiquei só nessa frase aqui. Eu falei, olha, essa frase, que vos torne dignos, ela merecia só uma pregação. Mas eu achei que poderia ficar muito extenso para vocês e de repente vocês perderem o fio de toda a oração do apóstolo Paulo. Mas às vezes eu luto com isso durante a semana. Irmãos, na conversão, nós já nos tornamos dignos. Isso precisa ser explicado. Nós nos tornamos dignos posicionalmente. Isto é, na justiça de Cristo. Em outras palavras,
No momento da conversão, Deus tomou a dignidade de Cristo e nos concedeu, e Ele tomou todas as nossas indignidades e lançou sobre o sacrifício do Senhor Jesus. E naquele instante, nós nos tornamos dignos. Mas a oração do apóstolo Paulo não tem a ver com esse momento da conversão. Ele tem a ver com a fase da vida espiritual que nós estamos vivendo hoje. Ele está orando para que Deus aumente a dignidade em nós, para que estejamos à altura daquela dignidade posicional que nós fomos colocados no momento da salvação. Então ele está falando aqui, em outras palavras, de santificação. Deus já fez você digno. Então agora você tem que ser digno nos seus pensamentos, você tem que ter dignidade nas suas palavras, você precisa de dignidade no seu agir, nas suas reações, nos seus valores. Você precisa estar à altura de um cidadão autêntico do reino de Deus. Então é isso que ele está falando. Agora, uma pergunta intrigante é: como é que Deus faz isso? Como é que Deus aumenta a sua dignidade? Quais são os meios que Deus utiliza para fazer você cada vez mais uma pessoa digna, mais digna de Deus? No capítulo 1, versículo 5, ele cita um desses elementos. Olha aí comigo, por favor. No capítulo 5, ele cita um desses elementos dizendo assim: sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual, com efeito, estais sofrendo. Então, irmãos, qual é um dos meios que Deus utiliza para nos fazer pessoas dignas do seu reino? Resposta? O sofrimento. O sofrimento. E aqui dá para você começar a perceber porque Paulo não orou pelo fim do sofrimento deles. Porque Deus utiliza o sofrimento para nos tornar ainda mais dignos do reino dele. E como é que essa vida digna se desdobra? Então, para a gente ganhar tempo, eu resumi o que todos os versículos do Novo Testamento falam sobre uma vida digna. É por isso que eu falei para vocês que aqui daria quase uma pregação, porque se eu fosse mostrar todos esses versículos, a gente poderia ficar aqui mais de uma hora. Uma vida digna, de acordo com o Novo Testamento, é uma vida humilde, é uma vida de pureza, é uma vida de contentamento, é uma vida de fé, é uma vida de justiça, de unidade, de gentileza, de força, de paciência, de amor, de gratidão, de luz, de conhecimento, de sabedoria, de verdade, uma vida que frutifica. Então, a oração do apóstolo, irmãos, veja que coisa interessante, nessa simples petição do apóstolo Paulo, que Deus faça vocês dignos, está embutida todas essas virtudes que eu acabei de mencionar para vocês. Isso aqui só daria uma pregação. Se eu fosse resumir, eu diria, é uma vida que agrada ao Senhor em todos os aspectos. E é por isso que ele ora por esses crentes perseguidos, novos convertidos, dizendo que Deus faça vocês frutificarem ainda mais. Que Deus torne vocês ainda mais cidadãos do reino dele. Essa é a primeira petição. Vamos à segunda. A segunda também é bem interessante. Volte lá comigo. Vamos continuando aqui a leitura do versículo. Ele fala assim: por isso, também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação, e agora cumpra com poder todo o propósito de bondade. Todo o propósito de bondade. Então o segundo pedido é que o Senhor realize, por meio do seu poder, tudo o que for bom para vocês. Então tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é elevado, tudo aquilo que é santo, tudo aquilo que é glorioso, que Deus realize na experiência de vocês por meio do seu poder. Então, todo anseio bom, todo anseio virtuoso, todo anseio elevado que vocês tiverem, que o Senhor o realize por meio do seu poder. Irmãos, Paulo quer que as orações dele sejam de fato atendidas pelo poder de Deus. Ele quer de fato. Mas apenas se os pedidos forem bons. Essa aqui é a questão mais importante.
Quando eu comecei a frequentar a igreja e ouvir as pregações, eu até mencionei um pouco disso hoje de manhã, eu carregava algumas lutas interiores. E uma delas era uma visão errada a respeito de Deus. Eu tinha uma ideia de que eu achava que Deus não queria que eu fosse feliz. Deus não quer que eu seja feliz. Mas por que Deus não quer que você seja feliz? Ora, porque tudo que eu gosto, Deus proíbe. Tudo aquilo que eu quero fazer é pecado. Tudo aquilo que o meu coração aspira, está errado. Vai para o inferno. Então eu tinha uma ideia de que Deus era um sujeito meio mal-humorado e que Ele tinha prazer em ficar podando a gente naquelas coisas que a gente gosta de fazer. Mas, irmãos, a grande verdade é que Deus tem prazer em atender às nossas orações. Deus tem todo o prazer. No Salmo 21, versículo 2, eu queria ler com vocês, apenas para oferecer uma base bíblica para o que eu estou falando. Salmo 21, verso 2 e 3. Vocês vão ver aqui que o rei Davi, ele está falando em terceira pessoa, mas ele está falando a respeito de si mesmo. Então ele está falando do rei, mas o rei é ele. E ele diz assim no verso 2 e 3, ele fala: satisfizeste-lhe o desejo do coração, e não lhe negaste as súplicas dos lábios, pois o supres das bênçãos de bondade, pões-lhe na cabeça uma coroa de ouro puro. Então ele diz que Deus satisfez o desejo do coração, Deus ouviu as suas súplicas. Então é desse versículo, irmãos, que eu estou tirando a ideia que Deus tem prazer em ouvir as nossas orações. Deus tem prazer em nos atender. Deus tem satisfação em, através do seu poder, atender tudo aquilo que nós pedimos a Ele. E quando Ele não o faz, é porque nós estamos pedindo aquilo que não é bom. Vocês lembram lá de Lucas capítulo 11, versículo 11, Jesus falando a respeito de oração e disse, olha, se o seu filho pedir pão, você não vai dar para ele uma pedra. Se ele pedir um peixe, você não vai dar para ele uma cobra. Então esse, irmãos, é o nosso problema. O nosso problema é porque às vezes a gente acha que está pedindo pão para Deus, mas na verdade nós estamos pedindo cobra, nós estamos pedindo pedra, nós estamos pedindo peixe, achamos que estamos pedindo peixe, quando na verdade estamos pedindo uma serpente. Então imagina o seu filho chegar para você e dizer assim, ó pai, eu quero um litro de cachaça e um punhado de cocaína para eu cheirar. Aí você diz, de que conversa é essa? Você está louco? Nunca vou te dar esse tipo de coisa. Aí seu filho olha para você e diz, pai, o senhor não me ama. O senhor não me ama porque se o senhor me amasse, o senhor ia querer me ver feliz e isso aqui me deixa feliz. Às vezes, irmãos, nós somos assim. Os filhos, eles pedem aquilo que não é bom. Tiago 4, versículo 3, ele diz lá, vocês pedem e não recebem porque vocês pedem mal. Isto é, o pedido de vocês é um pedido cheio de luxúria. As orações de vocês estão repletas de autogratificação. E vocês não percebem que esses pedidos, além de serem ofensivos à minha pessoa, eles no final das contas são destrutivos para vocês. Deus, irmãos, tem prazer em nos atender. Mas Ele tem prazer em ouvir aquelas petições que são boas. Então, eu acredito, irmãos, que encapsulado aí nessa frase do apóstolo Paulo, tem uma exortação fundamental. A de que precisamos aprender o que é bom segundo os padrões celestiais. Nós deveremos considerar de fato o que é bom a partir dos padrões divinos e não os nossos. Em outras palavras, nós precisamos conhecer a mente de Deus e o coração de Deus para aprendermos a interceder por aquilo que Ele valoriza e banir das nossas orações tudo aquilo que Ele despreza. E à medida que nós formos fazendo isso, conhecendo o Senhor, conhecendo a sua mente, conhecendo a sua vontade, isso vai moldar os nossos desejos aos anseios de Deus. Nós oraremos então o que é a sua vontade e Ele ouvirá as nossas orações e nós seremos felizes. Nós diremos que nem o salmista, ele satisfez
o desejo do meu coração. Então essa é a segunda petição do apóstolo Paulo. Que Deus cumpra, que Deus ouça, que Deus atenda todas as vossas orações, todos os vossos bons pedidos. Volte lá para o texto, 2 Tessalonicenses, e vamos olhar o terceiro pedido, o terceiro motivo de oração do apóstolo Paulo. Ele fala assim: por isso também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé. Aqui, irmãos, só algo a respeito da gramática aqui, para a gente ler o versículo corretamente. Essa frase de Paulo aqui, quando ele diz assim, cumpra com poder todo o propósito, essa frase se refere tanto à bondade quanto à fé. Tá bom? Então lembre-se que essa frase está ligada a esses dois elementos. Então a gente poderia ler assim: cumpra com poder todo o propósito de bondade e cumpra com poder todo o propósito da obra da fé. Então ele está falando nesse sentido. Então ele está falando assim, que Deus conceda poder a todos os esforços de fé que vocês estão fazendo. Irmãos, no capítulo 1, versículo 3 da primeira carta, Paulo já havia elogiado a fé desses irmãos. Ele já havia dito que eles tinham uma fé operante. Mas aqui o que Paulo está orando é para que o poder de Deus viesse a eles e habilitasse-os a terem obras de fé ainda mais robustas. Os irmãos sabem que a salvação ocorre pela graça de Deus por meio da fé. É um presente divino, é uma obra de Cristo por meio, não por causa das nossas obras. No entanto, a fé verdadeira, a fé salvadora, produz boas obras. Ela é atuante, ela é viva. Se não for assim, é uma fé morta. Inclusive, Tiago compara essa fé à fé dos demônios. A fé dos demônios funciona mais ou menos assim. Eles creem na verdade de Deus, mas essa crença não produz vida, não produz comportamento, não produz santidade. Eles conhecem tudo que é verdade a respeito de Deus, mas eles não se curvam, eles não adoram, eles não glorificam, eles não adoram, não se curvam diante do Deus verdadeiro. Efésios capítulo 2, versículo 10, eu queria ler com vocês, apenas para reforçar um pouco o que eu estou querendo dizer aqui com os irmãos sobre essa questão das obras de fé. Efésios capítulo 2, versículo 10, ajuda a gente a entender um pouquinho melhor o que Paulo está dizendo aqui. Ele fala assim, ó, Efésios 2, verso 10. Ele fala, pois somos feitura dele. Essa palavra feitura significa pintura. Então, você já se viu assim? Você sabia que Deus olha para você desse jeito? Deus vê você como uma obra de arte. Então Deus pintou você. Particularmente, né? Não foi você dentro de um grupo, é você particularmente. Você é feitura dele. Ele diz, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então, irmãos, juntando essa informação aqui com a que nós lemos agora na oração de Paulo, é como se Paulo estivesse orando assim: eu clamo a Deus para que Ele conceda poder a vocês, um poder tão elevado, que vocês consigam andar e cumprir todas as boas obras as quais Deus preparou para vocês andarem nelas. Então Deus tem um caminho para cada um de nós. Deus estabeleceu uma estrada que todos nós temos que seguir. E durante essa trajetória de fé nós temos certas obras a serem cumpridas. E Paulo está orando, eu oro para que vocês tenham poder para realizar todas as obras que Deus preparou de antemão para você andar por meio delas. No capítulo 3, verso 16 de Efésios, vá comigo até lá, só para eu explicar um pouco melhor como é que isso acontece, ele diz assim, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder,
mediante o Espírito no homem interior. Então ele está falando que o Espírito Santo nos reveste com o poder de Deus, e que por conta disso, revestidos, cheios do Espírito Santo, nós podemos andar em todas aquelas obras que Deus preparou de antemão para que realizássemos. Então, irmãos, a dinâmica aqui é muito simples. A palavra de Deus habita o nosso coração, ela vai dominando o nosso interior, e ao mesmo tempo o Espírito Santo vai nos comunicando poder para agirmos de um modo santo. Então é isso que Paulo, é por isso que Paulo está orando. Eu quero que as obras de fé de vocês se tornem ainda mais poderosas. Eu quero que vocês caminhem de uma forma ainda mais intensa com o Senhor. Então, irmãos, até aqui, Paulo orou para que eles fossem dignos, Paulo orou para que Deus realizasse na vida deles todos os propósitos bons, e para que o poder de Deus fosse derramado em todas as obras de fé deles. Chegamos no verso 12 ao propósito, isto é, por que Paulo orou por todas essas dádivas? Por que Paulo pediu por todas essas bênçãos? Isso aqui, irmãos, é que deveria nos inspirar, isso aqui é um motivo pelo qual nós deveríamos ansiar por esse tipo de vida e essa característica de obra. Ele fala assim no verso 12: a fim de que o nome de nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós, e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Esse aqui é o objetivo supremo de todas as nossas realizações. Deus nos faz mais dignos, Deus atende a todos os nossos bons pedidos, Deus opera com poder para que a nossa fé seja atuante por causa do nome dEle. O nome dEle ser honrado, magnificado, conhecido, reverenciado. É por isso que Paulo ora. Essa é a razão final pela qual Paulo deseja ver o progresso desses crentes perseguidos. Deus vai ser glorificado. Irmãos, essa expressão, o nome de nosso Senhor Jesus, reflete uma linguagem utilizada no Antigo Testamento. A gente até falou um pouco disso hoje na escola dominical. O nome do Senhor. Então você que já conhece bem o Antigo Testamento, sabe que essa é uma expressão recorrente. O nome do Senhor, por causa do meu nome. E o apóstolo Paulo empresta essa fraseologia do Antigo Testamento e aplica à pessoa de Jesus Cristo. E por que ele faz isso? Para mostrar que Jesus é Deus. Para mostrar que Jesus é Senhor. Ele é tão Senhor quanto aquele Senhor que é apresentado no Antigo Testamento. Lembre-se que nome de Jesus não tem a ver com as sílabas, J-E-S-U-S, mas tem a ver com a pessoa de Jesus. E sabe por que é importante a gente sinalizar isso? Porque nós temos uma heresia muito comum hoje no Brasil, né, começou lá nos Estados Unidos, né, normalmente todas as heresias, tudo aquilo que não presta, começa nos Estados Unidos e vem para o Brasil, e o Brasil piora. Essa ideia da confissão positiva é que as palavras têm poder. Então as pessoas tomam essa ideia para dizer assim, se você falar o nome de Jesus, se você realizar qualquer obra, colocando o nome de Jesus na frente, vai dar certo. Vai dar certo. Então, eu quero adquirir uma Ferrari, eu vou adquirir no nome de Jesus. Você falar o nome, se você der uma ênfase ainda assim, nome de Jesus, aí é que a coisa acontece mesmo, segundo eles, né? Isso, irmãos, é bobagem, isso é heresia. Eu, sarcasticamente, gosto de chamar disso de o abracadabra evangélico. Isso não tem nada a ver com as Sagradas Escrituras. Se eu não me relaciono com Jesus, se eu não me curvei diante dele, se eu não o reverencio, se eu não vivo para ele, se eu não peço aquilo que é bom, conforme nós lemos, eu posso repetir, eu posso gritar, eu posso chorar, eu posso interceder usando o nome dele, que nada vai acontecer. O nome tem a ver com a pessoa e tem a ver com o meu relacionamento com ele. E o interesse do apóstolo Paulo aqui é que esses crentes tragam ainda mais honra para o nome do Senhor Jesus. Tem uma frase, irmãos, muito bonita, aqui no versículo 12, na segunda linha ele fala, a fim de que o nome do nosso Senhor Jesus
seja glorificado em vós e vós nele. É uma coisa interessante aqui, é como se ele estivesse falando de uma reciprocidade de glorificação. Nós glorificamos o nome de Jesus através das nossas ações, e Jesus nos glorifica. Irmãos, isso é uma declaração poderosa, maravilhosa. Do mesmo jeito que a glória do Senhor brilhou no rosto de Moisés, as belezas e as perfeições de Cristo podem resplandecer no nosso rosto hoje. É isso que ele está dizendo. Lembram de Mateus 5, verso 16. Assim também brilhem vós nesse mundo através das suas obras, e o mundo veja o vosso bom procedimento e glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. Então Paulo está falando de uma dinâmica de glorificação. Você glorifica a Deus através de uma vida digna. E Deus vem e glorifica você. Isso é uma coisa, irmãos, maravilhosa. Paulo está falando como se a glorificação começasse hoje. É evidente que a glorificação só virá na sua plenitude no dia de Cristo. Nós já falamos isso em outras pregações, mas o que Paulo está falando aqui é que nós podemos experimentar os primeiros sinais dessa gloriosa transformação, vivendo hoje nesse mundo, de uma forma digna de Deus. Tem um exemplo disso em 2 Coríntios capítulo 8. Vamos até lá, por favor, 2 Coríntios capítulo 8. Leia comigo lá, no versículo 23, Paulo dá um testemunho aqui, de alguns crentes, falando assim, ó, 2 Coríntios 8, verso 23. Quanto a Tito, é meu companheiro e cooperador convosco. Quanto a nossos irmãos, são mensageiros das igrejas e glória de Cristo. Você não gostaria de ser reconhecido desse jeito? Uma pessoa olhar para você, olha, fulano é a glória de Cristo na Igreja Batista Regular da Pituba. Glória de Cristo. Então, Paulo, irmãos, está falando a respeito desse assunto. A glória de um professor pode ser vista na qualidade dos seus alunos. A glória de um bom pai pode ser vista no caráter dos seus filhos. E a glória do Senhor Jesus deve ser vista na vida daqueles que creram. Então nós já podemos experimentar essa transformação hoje. Ele conclui o versículo com a última frase, vamos lá no verso 12 novamente, do capítulo 1. Ele conclui dizendo assim, estou lendo a terceira linha do verso 12. Segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, essa declaração ela é simplesmente profunda. Paulo está dizendo assim, somente Deus pode realizar todas aquelas coisas pelas quais eu orei. Só Deus pode fazer. E Deus o faz. Deus o faz por sua graça. É por sua graça que Deus faz você digno. É pela graça de Deus que Ele atende a todos os seus bons pedidos. É pela graça de Deus que a sua oração se torna atuante e as suas obras de fé recebem poder do Senhor. Ele está lembrando, irmãos, que nós não merecemos nenhuma dessas dádivas. Nenhuma. Tudo é graça. Tudo é fruto da bondade generosa do nosso Deus. Só uma curiosidade teológica sobre a última frase do versículo. Ele diz lá, nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Essa frase, ela pode ser entendida de duas maneiras. Ela pode ser uma referência ao Pai e ao Filho, ou uma referência apenas ao Filho. Então, as duas leituras são possíveis aqui. Então, quando ele fala assim, Deus e nosso Senhor Jesus, é como se ele estivesse falando Deus para se referir ao Pai e Senhor Jesus para se referir ao Filho. Mas ela também pode ser lida assim, do nosso Deus, que é o Senhor Jesus Cristo. As duas leituras são possíveis. Talvez, eu arrisco dizer que Paulo tenha deixado essa santa ambiguidade proposital, para os seus leitores saberem que estamos falando de uma única substância divina. Irmãos,
Caminhando aqui já para as nossas palavras finais, eu quero só trazer algumas palavras, algumas reflexões, aplicações, depois nós vamos orar ao Senhor. Essa oração de Paulo nos coloca diante de uma questão muito importante. O que nós esperamos receber com as nossas orações? Qual é a qualidade das nossas orações? Eu arrisco dizer, irmãos, que muitas vezes as nossas orações são semelhantes às orações dos pagãos do culto carga. Nós só estamos focando naquilo que é passageiro, naquilo que é imediato, naquilo que é materialista, em tudo aquilo que o tempo, a morte e o fim de todas as coisas vai levar embora. Nós vimos aqui a oração do apóstolo Paulo. Nenhuma petição egoísta, nada superficial, nenhum pedido externo, temporal, consumível. Ele só pediu aquilo que é de valor eterno. Então eu creio, irmãos, que o apelo de Deus para nós diante dessa mensagem é que nós precisamos subir o nível das nossas orações. Nós precisamos aprender aquilo que é bom, nós precisamos aprender aquilo que é essencial, nós precisamos aprender a orar por aquilo que é superior. E eu espero que ao ouvir isso, você tome como uma resolução de caminhada com Cristo, começar a orar por esses processos eternos. Você pegar modelos de oração como esse e substanciar suas petições diante de Deus. Você começar a orar por você. Senhor, eu quero ser mais digno. Senhor, eu quero estar à altura do chamado que o Senhor me deu. Senhor, eu quero viver com uma fé atuante. Senhor, eu quero aprender a pedir aquilo que é bom. Eu tenho certeza, se você colocar essas petições na sua oração, o Senhor vai ouvir o seu pedido, vai começar a mudar o seu coração, a sua mente vai ser transformada e de repente aquelas coisas que você anseia e busca com tanta paixão, elas vão começar a perder sentido e os seus olhos vão ser colocados para o alto e você vai orar de uma forma que o nome de Deus seja glorificado em sua vida. Uma segunda lição é que a meditação na palavra cria apetite pela oração. Eu tentei mostrar isso para os irmãos hoje, naquela virada do versículo com a conjunção por isso. Paulo estava falando de um assunto teológico muito profundo, parousia e apocalipse. E de repente aquilo coloca ele de joelhos, por isso eu oro por vocês incessantemente. Irmãos, a meditação nas Sagradas Escrituras desperta uma santa paixão pela glória de Deus. Quanto mais nós nos apegamos às Escrituras, mais nós somos, de uma forma maravilhosa, consumidos pelas promessas e pelos propósitos de Deus. Nós começamos a nos interessar pelo propósito, pelo bem espiritual da igreja de Deus, pelo avanço do Evangelho, pelo desenvolvimento da sua igreja. E esses anseios, irmãos, eles consomem o nosso coração, eles simplesmente nos colocam de joelhos. Então, fortaleça a sua leitura bíblica. Fortaleça a sua meditação a respeito de quem é Deus, o que Ele fez, o que Ele está fazendo, o que Ele ainda vai fazer, as suas promessas. Comece a encher a sua mente com informações a respeito de Deus e você vai perceber que os seus anseios vão mudar, as suas orações vão ser transformadas, o seu coração vai gerar um senso de urgência, você vai passar a ver a causa do reino de Deus como elevada e isso vai mover você para a oração. Então medite nas Escrituras e a sua vida de oração vai ser fortalecida. A terceira lição, irmãos. Visto que o sofrimento é um dos meios pelos quais Deus nos faz dignos do seu reino, há duas implicações que nós podemos depreender disso. A primeira, não desperdice a sua dor, tornando-se uma pessoa amargurada, ressentida e murmuradora. Não faça isso. Essa não é a reação que Deus espera daqueles que são parte do seu reino. Esse é o momento de você orar mais. Esse é o momento de você falar menos com os outros e consigo mesmo e falar mais com o Senhor. Se você quiser que o seu sofrimento de alguma maneira te conduza para uma maturidade espiritual superior, é hora de você começar a orar dizendo mais ou menos o seguinte: Senhor, me torne por meio dessa dor uma pessoa ainda mais digna do teu reino.
Use, Senhor, esse sofrimento para me tornar ainda mais parecido com o Senhor Jesus Cristo. Dessa maneira, você vai estar cumprindo o propósito do Senhor na sua vida e o sofrimento será vertido para o bem. A segunda implicação, irmãos, é que nós deveríamos acrescentar esse ingrediente de oração pela vida dos nossos irmãos que são perseguidos. Eu me pus a pensar nisso essa semana. Eu pensei, Senhor, eu sempre orei para que o Senhor protegesse, livrasse os nossos irmãos que estão sendo perseguidos. Eu não sei se você sabia isso, mas o século XX, mais cristãos morreram por causa do nome de Jesus do que todas as perseguições que aconteceram nos últimos 1000 anos de história. Mais do que aquelas perseguições dos primeiros séculos, dos crentes sendo jogados nas arenas do Império Romano, as perseguições que ocorreram na Idade Média. Mais crentes morreram por causa de Jesus no século XX do que todos aqueles que foram martirizados durante a história. Então, nós temos que orar, não apenas para que Deus os livre, mas que Deus os faça dignos. Senhor, usa esse sofrer desses irmãos para magnificar ainda mais o teu nome e formar Cristo neles. Que esse sofrer seja como uma pregação vivida do Evangelho para aqueles que não te conhecem. Que o Senhor dê a eles um coração tão terno que eles se vejam como vivendo nos mesmos passos do Senhor Jesus Cristo, que é o homem de dores que sabe o que é sofrer. E eu termino, irmãos, lembrando vocês a respeito do privilégio mais glorioso que nós podemos nesse mundo, que nós podemos ter nesse mundo, o de carregar o nome e a glória do nosso Salvador. É uma bênção isso, é algo maravilhoso. Nós somos pecadores, nós somos indignos, mas Deus nos escolheu para colocar o brilho da sua glória no nosso rosto, nesse mundo de trevas. Esse é o maior privilégio que nós poderíamos receber. Essa é a maior dádiva, é a maior graça. É algo pelo qual nós deveríamos louvar, engrandecer, agradecer a Deus todos os dias. Senhor, muito obrigado por resplandecer a tua glória no meu rosto imperfeito, no meu rosto pecador. Que Deus nos abençoe, que a palavra de Deus habite ricamente o nosso coração e que a nossa vida de oração seja elevada para a glória de Deus e a nossa felicidade. Amém. Vamos orar ao Senhor, agradecendo por esse momento. Bendizemos, Deus Trino, a Ti nesse momento em que lemos o texto sagrado. É maravilhoso, Senhor, abrir a Tua palavra, destacar verdades espirituais tão profundas, belas, transformadoras. E nós, Senhor, nessa noite queremos pedir perdão a Ti por nossas orações baixas, materialistas, interesseiras. Ajude-nos, Senhor, a vislumbrar aquilo que é eterno, aquilo que é superior, aquilo que é inatingível ao toque humano, a buscarmos o Teu reino e a Tua justiça em primeiro lugar. Ajude-nos, Senhor, a crescer no interesse pelo Teu reino, na paixão pelas coisas espirituais, no anseio de conhecer o Senhor, de entender a Tua mente e fazermos pedidos que estão de acordo com o Teu santo caráter. Nós oramos para que o Senhor nos faça pessoas dignas do nome que carregamos. Nós oramos para que o Senhor nos ensine aquilo que é bom, para que façamos pedidos que estão de acordo com o Teu caráter santo. E nós oramos para que o Teu poder nos ajude a realizar todas aquelas obras de fé que o Senhor preparou de antemão para que andássemos nelas. É a oração que nós fazemos no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém.